Olá, vamos examinar as Escrituras? Eu quero ler com vocês um texto que se encontra em Gênesis, capítulo 25, do versículo 27 ao 34, onde nós lemos o seguinte: Cresceram os meninos, Esaú saiu perito caçador, homem do campo, Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava a Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmoecido veio do campo Esaú. Ele disse: Peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmoecido. Daí chamar-se Edom, que significa avermelhado ou vermelho. Disse Jacó: Vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: Estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú o pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o direito de primogenitura era do primeiro filho, óbvio, né? Primogênito. Esse receberia o dobro de herança dos seus pais, inclusive as maiores bênçãos. Esaú desprezou o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Passou para Jacó. E aí, no decorrer da história, nós podemos ver que Deus escolhe Jacó para ser a nação de Israel. Então Deus muda o nome de Jacó para Israel, e essa é a nação que nós temos até hoje. Então Esaú quis satisfazer o seu desejo rapidamente, e ele desprezou todo o resto. Logo, nós podemos observar que num caso de adultério é isso que acontece. Nós queremos satisfazer nosso desejo imediatamente e desprezamos a esposa ou o marido, o primeiro casamento, o casamento que foi o casamento de quando você ainda era virgem de experiências, onde você era sonhador e onde você tinha todo o direito de ser o protagonista da sua história, do seu casamento. Então, quando nós nos casamos pela primeira vez, nós somos aqueles atores principais, não somos coadjuvantes. E quando nós nos casamos outras vezes, nós não temos esse direito, nós nos tornamos coadjuvantes. O casal que é a família, porque no primeiro casamento o homem deixa seu pai e sua mãe, une-se a sua mulher, e os dois tornam-se uma só carne. E essas duas pessoas é o cerne do casamento. Elas são o cerne do casamento, porque são uma só carne. Jesus disse que o que Deus ajuntou não separe o homem, porque sempre foi assim. Deus sempre quis que o casamento fosse uma única vez e para sempre. Mas por quê? Aí nós vamos para a vida e nós vamos observar, nós vamos ver. No primeiro casamento você é o protagonista, sua esposa é a protagonista. Vocês dois têm filhos, os filhos são dos dois, e vocês têm uma família. Essa família, ela é unida e ela é única. Quando nós nos separamos e nós nos unimos a uma outra pessoa, mesmo que essa pessoa não tenha filhos, você tem filhos. Mesmo que você não tenha filhos, essa pessoa tem filhos. Aí já não é a mesma coisa. Aí o protagonismo se perdeu. A pessoa tornou-se coadjuvante. A família não é mais o casal. A família é a mãe com seus filhos, que se une a uma outra pessoa.
a um coadjuvante. O mesmo ocorre se for o inverso, se a mulher não tiver filhos e se o homem tiver filhos, ela será uma coadjuvante, jamais uma protagonista. E vida de coadjuvante não é igual a vida de protagonista. Além disso, todas as vezes que há um divórcio, que há uma separação, há um sofrimento terrível, tanto do casal quanto dos filhos. Tudo tem que ser dividido, tudo tem que ser repartido. O filho não sabe onde é a sua casa, de fato, no comecinho, só depois que a guarda é definida. Aí a minha casa é aqui, eu moro com a minha mãe e visito meu pai a cada 15 dias, ou passo um final de semana com meu pai a cada 15 dias, ou todos os finais de semana, ou uma vez por mês. Fico nas férias 15 dias com ele, 15 dias com ela. No Natal desse ano será com ele, do ano que vem será com ela. O Réveillon a mesma coisa. Enfim, há uma divisão. Jesus diz que todo lar dividido não subsistirá. Lar, ou nação, ou reino, nada pode ser dividido. A união é que faz o sucesso. Então, para esses filhos será bem difícil, porque afinal de contas, ele ama os dois. E o divórcio causa separação, divisão e muitas dores. O divórcio é a segunda causa de maior estresse causado nas pessoas. A primeira causa é a morte. Então, nunca um divórcio é bom. Às vezes ele é necessário, como eu disse no vídeo Divórcio e Novo Casamento, que eu vou deixar aqui em cima no feed para vocês assistirem. Mas isso é uma exceção. O correto e aquilo que Deus deseja é que nós nos casemos uma única vez com uma única pessoa, nos façamos um com essa pessoa e jamais nos separemos dela. E isso é o desejo de Deus, porque Ele sabe que é o melhor para nós. É aquilo que nos dá vida, que nos dá alegria. Então, todas as pessoas deveriam procurar se dar bem com seu cônjuge, porque o seu cônjuge é uma extensão de si mesmo. Isso não acontece nos próximos casamentos. Isso não acontece porque você não é mais o principal da história, e nem ela é a principal da história. Vocês serão coadjuvantes da vida um do outro. Assim a família não será mais vocês dois, mais os filhos. Porque o cerne de uma família é o casal. Os filhos vêm, mas não são os principais, porque eles crescem e formam suas próprias famílias. Então, se você quiser evitar sofrimento, faça de tudo para o seu casamento dar certo e não se case novamente. Porque se você se casar, não terá problema. O problema que você terá é que você será coadjuvante. Se você souber disso e aceitar, porque não tem outra alternativa a não ser aceitar, exceto se você resolver ficar sozinho, então você case-se de novo. Não pense com relação à religião, não pense com relação àquilo que Deus permite ou deixa de permitir. Por quê? Porque existe um padrão, um ideal, que é casar, ficar casado para sempre com uma única e mesma pessoa. E é aquilo que as pessoas conseguem fazer. É por isso que Paulo nos diz que a lei foi dada para avultar o pecado, para dar volume ao pecado, para nos mostrar que nós não temos a capacidade de obedecer à lei, aos mandamentos de Deus. Nós não temos essa capacidade de obedecer a todos os mandamentos de Deus. E é por isso que nós somos pecadores. E nós pecamos porque nós somos pecadores. Pecador peca. Então, se eu não aguentar ficar sozinho e me casar novamente, e mesmo que não seja o padrão divino, isso não me levará para o inferno. Porque ninguém vai para o inferno por aquilo que faz, mas por deixar de aceitar o senhorio de Jesus, por deixar de aceitá-lo como seu Senhor e Salvador, por não aceitar a cruz de Cristo
como expiação pelos seus pecados, como pagamento por seus pecados. Jesus diz: quem crer e for batizado será salvo. Aquele que crê em mim tem a vida eterna. Então, se em algum momento da sua vida você creu em Jesus de fato, de verdade, você já tem a vida eterna. Você não terá a vida eterna, você já é salvo. Agora, buscar a santificação é um desejo, uma obrigação de todos nós. Não para sermos salvos, mas em agradecimento, em amor a Jesus. Então, todos nós fazemos aquilo que é possível. Faça tudo o que é possível. Procure obedecer tudo que está revelado. E o que você não conseguir, apenas se arrependa, peça perdão. Tente novamente. E faça todo o possível, tudo aquilo que você conseguir fazer. Como eu disse, não para ser salvo, mas porque você já é salvo. E assim, você conseguirá evitar muitas dores. Porque Deus nos deu instruções suficientes para que nós não soframos. Se nós conseguirmos tão somente obedecê-lo, nosso sofrimento será irrisório. O problema é que, como pecadores, nós não conseguimos obedecê-lo. Mas se você é casado, se esse é seu primeiro casamento, dedique-se a ele. Faça tudo o que você puder e tudo que estiver ao seu alcance para que dê certo e para que vocês vivam em comunhão, em harmonia e em amor. Porque é esse casamento, ou é nesse casamento, que você terá a maior chance de felicidade. Sem sombra de dúvida alguma. Os próximos casamentos que você tiver, se isso acontecer, você não será protagonista. Você terá filhos, a outra pessoa também terá filhos. E as coisas serão muito mais complicadas e muito mais difíceis de dar certo. Então, respire, ore, jejue, se for o caso. Leia a Bíblia. Peça misericórdia e graça a Deus, que certamente Ele te concederá. Lembre-se também que Deus nos alerta a não nos colocarmos em julgo desigual. Case com alguém com a mesma fé que você tem. Isso também é inteligência. Isso também é prudência. Isso é o que a palavra de Deus nos instrui. Fique com Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre você e sobre sua vida, sobre o seu casamento. Que o grande amor de Deus seja derramado em vossos corações. Amém.